Olá pessoal, bem-vindos a mais um DWCast, o podcast oficial da Digital Work. Comigo aqui hoje o Rodrigo Tosta. Nós falaremos um pouquinho da nossa experiência no último FCS, que aconteceu aqui em São Paulo, Fortinet Cybersecurity Summit, um evento muito grande, assim, bastante interessante, com muitos conteúdos, falando muito sobre vulnerabilidade, sobre segurança intrínseca, inteligência artificial e como a Fortinet tem trazido soluções, ideias e para nós que somos parceiros, como que a gente consegue otimizar as soluções dentro dos nossos clientes. Bem-vindo, Tosta. Obrigado pelo convite, obrigado Digital Work por mais essa oportunidade de bater esse papo. Tosta, para começar esse nosso bate-papo aqui, qual foi a principal mensagem que você traz para nós aqui dentro da Digital do FCS deste ano? Bom, a minha percepção, Emerson, é que cibersegurança cada vez mais está numa pauta bem interessante nos clientes. Cada vez mais os clientes entendem que cibersegurança é um tema que é fundamental para a continuidade do negócio do cliente. Cada vez mais os clientes buscam essa agilidade nessas respostas, nessas questões de vulnerabilidade, né? Isso representou no evento. A gente parece que teve aproximadamente 4 mil clientes. Então, isso mostra a grandeza e a preocupação dos clientes com o tema, com as empresas como um tema, com o negócio. E e a maturidade, né? Falar alguns anos atrás, a quantidade era menor, o pessoal ficava meio receoso, e agora 4 mil clientes é bem expressivo. É muito expressivo, eu também fiquei muito surpreso quando cheguei no evento. Primeiro que já é no Transamérica Expo, que é um lugar muito grande, né? Sim. E quando você faz um evento que você não ocupa os espaços, não fica legal. Sim. E a sensação que eu tive nesse último evento da Fortinet foi totalmente o contrário. A gente tem a oportunidade de fazer algumas participações em eventos fora. Sim. E assim, se eu fechasse os olhos e abrisse, parecia que eu não estava em São Paulo em um evento aqui. Parecia que eu estava em um evento fora do Brasil pela quantidade de pessoas, quantidade de estandes, de soluções sendo apresentadas ao vivo. Perfeito. E o principal, eu acho que está de parabéns toda a organização da Fortinet, a Deise, o Fred, todo o time de canais, né, liderado pelo Edu Siqueira. Sim. Porque o foco foi levar o cliente final, aquele que realmente tem a preocupação, como você falou, Tosta, de ter continuidade do seu negócio, de proteger os seus ativos, que hoje os maiores ativos são os dados. Sim. Então a Fortinet conseguiu suprir todas essas demandas. Foi um evento assim que eu fiquei muito, muito surpreso. E falando até da pergunta que eu te fiz, eu fiquei com a mesma percepção. Que segurança deixou de ser apenas uma discussão de tecnologia. Sim. Não tem mais, eu preciso ter um ambiente seguro porque estava no escopo lá, preciso ter um switch, um access point, um servidor. Não. Segurança agora definitivamente faz parte da estratégia de continuidade dos negócios das empresas. Perfeito. É isso mesmo, Emerson. Cada vez mais faz parte do plano de continuidade do negócio. Cibersegurança é um tema que tomou uma proporção. A gente fala de IA, um assunto bem abordado na questão lá do evento no Summit. A IA na parte defensiva, a elaboração das defesas e a evolução dos atacantes hoje, a resposta ao incidente. O pessoal o pessoal que eu digo, os hackers, eles acabam aproveitando a IA para ter um pouco mais de, como posso dizer, de vantagens com relação a algumas vulnerabilidades que são hoje muito bem exploradas. Então é guerra de IA, né? É IA atacando e IA defendendo. E é IA do bem e IA do mal. Né? E isso foi um tema bem explorado também, Emerson. Achei bem interessante essa questão. Rodrigo, também. A IA mudou o jogo. Mudou o jogo, acelerou o jogo. A gente fala de vulnerabilidade zero day. Com IA, nossa, isso ganha uma proporção. Não é day mais. Não é day, é minutos, segundos. Zero instante. Exatamente. Fortinet muito além do firewall, né? Hoje, aquela empresa, aquele recurso que acha que ter segurança é ter um firewall de perímetro, ali é ter um hardware de um hack
no seu data center, é uma coisa que estava ok. Não, hoje não. Hoje isso mudou, o cenário mudou. O perímetro é importante? Sim, continua sendo importante. A Fortinet se destacou muito bem, é líder de Gartner há alguns anos com relação à questão de Next Generation Firewall, mas o portfólio ampliou, as soluções ampliaram e um diferencial da Fortinet é a integração, né? Você fala de SASE, você fala de identidade, você fala de segurança de IA, você fala até da questão do SD-WAN, e você centraliza tudo isso num único fabricante, né? Isso é um grande diferencial. Ou seja, o portfólio Fortinet é bem amplo. A gente pode falar de PAN, com o FortiPAN, Deceptor. Poxa, é muito amplo o portfólio Fortinet. Eu acho que ele aprofundou bastante, saindo da camada de perímetro, começando a cuidar da parte de identidade, a parte do usuário com SASE. É evolução, né? Conforme vai aprimorando os ataques, a gente tem que aprimorar também as defesas, né? Com certeza. E você falou uma coisa que está muito em alta, né? Da mesma forma que o atacante usa IA para se beneficiar, para te enganar ali de alguma forma, a gente tem a IA para defender, né? Então a guerra das IAs é uma coisa que a gente nunca imaginou. Exatamente. E as empresas precisam ter resposta rápida, né? A operação não pode parar. Foi feito todo um investimento, as empresas investem em data center, em toda a infraestrutura e etc., até para o âmbito de negócio, e a operação não pode parar. E isso é de responsabilidade da cibersegurança. Verdade. E vai muito além, né, Tosta? Quando a gente já viu alguns cases, né, de empresas que foram invadidas, tiveram seus dados vazados, e a exposição que a exposição, a parte intelectual, o valor da imagem. Às vezes tem empresas que levam anos para conquistar para ter o primor da imagem, do nome. E às vezes isso pode ir para o ralo, vamos no português bem claro, né? Só por uma exposição na mídia, por vazamento de dados e etc. Por exemplo, uma empresa aleatória de cartão de crédito, por exemplo. Você se sentiria seguro, Emerson, de passar o seu cartão vendo que uma maquininha daquela já teve exposta a alguma vulnerabilidade? Um exemplo todo, um exemplo bom do dia a dia, né? Então, é o exemplo do usuário mesmo, né? O usuário leigo, pessoal, doméstico, vamos dizer assim. Você cria uma desconfiança. Você cria desconfiança e a imagem a imagem é complicada, né? Isso é um dos pontos. Fora o âmbito de negócio, o valor da empresa, do ativo da empresa. Downtime. Exatamente. Quanto ela perde, né? Exatamente. A gente se depara com algumas oportunidades, eu digo, de poder ajudar alguns clientes. E às vezes a gente fala com relação a vulnerabilidades, ou a questão do negócio, do cliente, a gente nem fala tanto da tecnologia em si, mas o quanto isso agrega no âmbito de negócio do cliente mesmo. Às vezes é um cliente que tem interesse de vender aquele ativo e etc., ou fazer algum tipo de negociação, e às vezes essa exposição acaba complicando muito. Também. A gente se depara com N tipo de clientes aqui, e a gente consegue ajudá-los nessa questão de maturidade, entender para onde que eles querem seguir, o quanto é importante. Então a gente sai do palco de tecnologia, a gente vai para o staff e vamos entender como que funciona a operação do cliente para ver o que a gente consegue ajudar. Muito bom. Você tocou num ponto bastante importante. Você como nosso principal recurso, que apoia no desenvolvimento dos negócios, principalmente com a Fortinet. Quando você tem visto alguma oportunidade, como que a Digital Work consegue ajudar esses clientes, Rodrigo? Existe algum assessment, existe alguma pesquisa que a gente possa fazer, claro, não invasiva, de forma um pouco mais leve para o cliente sentir também a confiança no nosso trabalho, na nossa expertise? Como que é a condução de uma oportunidade quando ela chega no seu conhecimento? A gente trabalha de uma forma bem consultiva. A gente escuta o cliente, entende as dores, a gente entende a operação do negócio do cliente, para a gente poder endereçar a questão de processo, entender como é que funciona, até ajudá-los no desenvolvimento do plano de continuidade de negócio, no gerenciamento de risco.
e assim a gente vai trabalhando uma maturidade no cliente. Tem clientes que já têm uma certa maturidade, então a gente eleva a régua. Clientes que têm um pouco menos de maturidade, a gente pega na mão e trabalha de uma forma bem consultiva. Nossos consultores realmente são bem preparados, são bem instruídos, têm bastante conhecimento para poder analisar o cliente, fazer esse mapeamento e assim a gente criar uma jornada com o cliente com relação à cibersegurança. E com todo o suporte do nosso com todo parceiro. suporte, com os nossos parceiros, nossos fabricantes, principalmente Fortinet aí, que é um dos nossos principais vendas com relação à questão de cibersegurança. Legal. Você tocou num ponto que eu fiquei refletindo aqui enquanto você falava, que você, assim que recebe a demanda de um cliente, você, claro, faz a audição, você ouve, entende, mas você não falou quase nada de tecnologia enquanto exatamente. você estava nesse momento de ouvir o cliente. Perfeito. Como mudou, né, Rodrigo? A gente, no passado, eu já fui pré-vendas, e a gente ia entender qual que era a dor ali, o disco não estava tão rápido, a memória, a gente ia muito no campo da tecnologia. Perfeito. E você, hoje, com o seu discurso, você vai muito no campo da continuidade do business do cliente. Você tem que entender o cliente, Emerson, é isso mesmo. Muito legal isso, cara. Isso é interessante, isso é mais uma evolução. A gente não trabalha mais com questão de moving box, né? Você precisa disso para a operação melhorar. Eu preciso fazer com que a operação nunca pare de funcionar. E esse é o grande diferencial. Exatamente, você tem que entender a operação, né? Entender qual que é o ponto crítico. LOB total. Exatamente. Essa é uma sigla que estudei muito ela no passado, né? A linha de negócio, pô, você tem que estar conectado com o cliente. A gente via isso, mas era 2.0, isso há 10 anos atrás. Exatamente. E a gente ficava muito em cima da tecnologia por si, qual servidor, qual storage, qual rede, qual protocolo. E hoje não. Toda essa tecnologia que a DigitalWorks pode oferecer para o cliente, ela é parte. Sim. Ela é o caminho, porque a nossa intenção no final é dar a ele tranquilidade, continuidade de negócio. Então a gente é o meio do sucesso do cliente final. Perfeito. E um ponto que a DigitalWorks tem um diferencial também é a questão de fazer uma análise proativa. A gente tem clientes com base Fortinet, entre outros fabricantes, e pegar esses clientes que uma vez comprou conosco um firewall, perímetro, e parou por ali. Não, a ideia é justamente estar atuando no cliente, falar de identidade, falar de SASE, que é mais voltado ao usuário, falar de ZTNA, tudo isso, lembrando... Complementa é um complemento, né, que agrega a solução de perímetro, a gente olha um pouco mais para dentro de casa, com relação ao ambiente do cliente, pensando sempre no negócio do cliente, Emerson. Acho que esse é o X da questão. Essa é a grande realidade, né? Sim. Vamos falar. Acho que Rodrigo, quando nós olhamos basicamente, sei lá, os clientes médios, né? Os clientes muito grandes, eles têm estrutura, têm recursos para manter seus times de operações em dia. Quando a gente olha o cliente padrão brasileiro mesmo, aquele mid-marketing, aquele cara de 500 a 1.000 usuários, geralmente ele não tem uma equipe técnica dedicada para fazer a sustentação das operações, para estar ali avaliando incidentes. Como que hoje a DigitalWorks consegue ajudar este cliente, Rodrigo? Bom, primeiro que a gente tem consultores que pode primeiramente endereçar essas dificuldades do cliente e trazer para dentro de casa, onde a gente tem todo um time especialista. Nós temos soluções de SOC, soluções de NOC, e aí, soluções de N coisas. A gente, inclusive, já prestou até serviço forense no cliente. Então, a gente consegue pegar um cliente que esteja com algum tipo de problema, um cliente que esteja se preparando para um problema, um possível problema que a gente mitigue isso. Então, a gente consegue agilizar com o cliente de uma forma bem consultiva. Mas eu não tenho uma cadeira de CISO, eu não tenho uma cadeira de Head Security. Podemos também fornecer todo esse tipo de serviço para o cliente também, Emerson. Legal. Isso aí já faz parte do nosso portfólio, tudo isso linkando a questão de produtos e serviços, né? Para poder entregar melhor. Muito bom. A DigitalWorks está preparada, então, para esses desafios, para tirar clientes de crises, como não foi que você citou. Exatamente. Já temos, inclusive, cases internos que clientes gostam, atuam com a gente. É o trabalho de 4 mãos, né?
É o cliente, nós e o cliente de mão dada, justamente, de novo, eu ressalto, eu friso essa frase porque isso é fundamental. Sempre pensando na continuidade do negócio do cliente. O cliente sossegado, onde ele fica tranquilo e satisfeito com o nosso serviço, isso vem acontecendo, a gente fica tranquilo também, é satisfatório para nós também, como Digital Work, com relação à excelência da entrega. E nós vimos muitos conteúdos, muitas apresentações durante o FCS, né? Até o ministro de Telecomunicações estava lá mostrando a importância das soluções da Fortinet, a importância de dados com governança. Para finalizar, Rodrigo, o que você trouxe para dentro de si, depois de ter visto todo aquele ambiente, o seu entusiasmo, como que a Fortinet acaba sendo para você depois que você saiu do evento? A Fortinet, para mim, é a solução ímpar no mercado, né, Emerson? Em que sentido? Trabalhar com perímetro, identidade, SaaS, entre outras soluções que a gente já falou aqui, de uma forma muito de integração. Acho que esse é o grande diferencial da Fortinet. Existe N soluções no mercado, mas, poxa, a gente fala no mercado brasileiro, onde a equipe é reduzida, onde, inclusive, temos cases de cliente que tem até a solução, mas não consegue ter a gestão na solução. Não consegue adotar XDR que alerta, mas não tem ali ninguém para olhar. Enfim, é questão de análise de processo. Então, você orquestrar tudo isso e com a ferramenta da Fortinet, acho que esse é o grande diferencial. Com a solução do Fabric deles, que é uma patente da Fortinet. A integração de tudo. A integração, FortiPAN, com Gate, com XDR, com EDR, com Deceptor. Poxa, a gente tem N produtos aí com a Fortinet e ela consegue explorar bem esse âmbito da parte de cibersegurança. Muito bom. Todo. Foi uma experiência muito legal, como eu já citei, Sim. ter participado desse evento. Foi um evento, acho que, divisor de águas, a gente vê até os depoimentos dos próprios clientes, dos próprios parceiros nas mídias sociais. Foi numa semana que foi bastante falado, esse tema foi muito falado de cibersegurança e esse evento como um todo. Então, Tosta, quero agradecer aqui sua participação nesse nosso bate-papo. Obrigado, Emerson, eu que agradeço. Falando um pouquinho sobre como foi a nossa experiência, né? Como foi a experiência da Digital Work no FCS 2026. Se você gostou, curta esse vídeo, comente, compartilhe nas redes sociais, no Instagram Digital Work CS, no YouTube @Digital Work Oficial. A gente encerra por aqui e em breve mais conteúdos e vídeos para levar mais informação, tecnologia e a Digital Work sempre perto de você. Muito obrigado.